Olá pessoal, boa tarde. Estamos novamente nesta semana reunidos, né, para dar continuidade à nossa disciplina de Direitos Humanos. Hoje nós estamos chegando ao nosso sétimo encontro, né, que corresponde à aula 13 e 14. Tá? E eu espero que nós possamos ter uma boa aula hoje, né, que possamos ter um bom proveito. Né? É uma matéria de super importância na vida dos senhores. Pessoal, como é de costume, né, todo início de aula eu começo fazendo uma revisão da aula passada, né, até para que possa estar fazendo o link e possa estar relembrando, né, alguma coisa que ficou, de repente alguma pendência, alguma pergunta que os senhores queiram fazer, né. Então eu sempre faço aquela reflexão breve, né, da aula passada. Pois bem, no final da aula passada eu deixei para os senhores ali 4 questões para serem feitas, né, para que a gente pudesse estar relembrando sobre assuntos importantes da última aula. Então aqui eu vou trabalhar com os senhores um pouquinho de cada uma, né, para que a gente possa refletir. Tá? A primeira pergunta ela fala o seguinte, né? Qual o artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos que mais lhe chamou a atenção? Então essa pergunta aqui é uma pergunta subjetiva, porque resposta nós vamos ter das mais diversas, né? Muitas vezes, dependendo com a realidade que você viveu durante a sua infância, de repente a sua realidade comunitária onde você vivia antes de vir para cá, né? Isso aqui é subjetivo, tá? Então eu vou dar o meu parecer sobre aquilo que eu acho que é bem relevante. Eu vou mencionar com os senhores o artigo 21 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Eu vou ler para vocês e vou estar fazendo um comentário, tá ok? Então olhem só o que o artigo 21 fala. Ele diz assim, ó: todo ser humano tem o direito de tomar parte no governo de seu país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Pois bem, né? É algo bem relevante essa parte aqui. Realmente nós temos representantes, né, que foram escolhidos por nós de maneira livre, a princípio, né? Que nós colocamos ali no nosso legislativo e no nosso executivo, seja nossos vereadores e prefeitos a nível municipal, seja os deputados e o governador a nível estadual, e os senadores e deputados, além do presidente a nível federal. Pois bem, né? Aqui fala que todos nós temos o direito a tomar parte do governo do nosso país por intermédio de nossos representantes. Eu acho uma frase bem forte, né? Se parar para refletir, né? Primeiro, que a maioria da população, se perguntar para quem você votou na última eleição, não sabe dizer, né? Então, como é que a gente pode parar para cobrar de alguém? Muitas vezes esse alguém não é uma pessoa que eu trabalhei para ela, né? Não no sentido de ganhar dinheiro, mas não é uma pessoa que eu defendia, que eu não tinha a mesma concepção ideológica dela, né? Então como é que eu vou cobrar alguém? Primeiro, para que eu possa fazer parte, eu tenho que votar em alguém que me represente, alguém que possa ter aquelas características, aquelas ideologias que eu considero que são corretas, né? Então o primeiro ponto é isso. E outra coisa, eu tenho que saber em quem que eu votei. Não dá para a população brasileira continuar nesse ritmo aí de vender o voto por um saco de arroz, por uma saca de cimento, qualquer coisa, pode ser uma carrada de areia, de brita, não dá para permanecer assim, não. O povo está na hora de acordar, né? Nós estamos vendo tanta corrupção, tanta coisa aí que a população está sofrendo porque ninguém dá nada de graça, né? Então, nessa frase, como que eu vou tomar parte do meu governo se eu nem lembro quem eu votei? E como que eu vou tomar parte, sendo que muitas vezes eu botei lá no poder um corrupto, né? E realmente ele não vai deixar eu fazer parte. Nesse mundo de hoje, né, das mídias sociais, eu até acho bem importante, muitas vezes essa pressão que nós exercemos na mídia, essas mídias seculares aí, que não é a televisão, né? Que muitas vezes acaba influenciando em algumas decisões, principalmente alguns gastos que os nossos governantes têm, ou a questão ali de alguma votação, que quando a pressão social ela é grande, ela consegue influenciar essas pessoas, elas sabem do nosso poder, né? Só que eu acho bem difícil de a gente conseguir realmente tomar parte do governo, né? Nós conseguimos influenciar, se nós soubéssemos a força que nós temos, conseguiríamos influenciar, mas é difícil. Ainda no artigo 23, que ele menciona 3 pontos, ele fala no segundo ponto o seguinte:
todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país. Todos nós temos direito? Sim, concordo, né? Mas também nós temos que entender que a pessoa que tem menos conhecimento, muitas vezes ela não consegue ir atrás do seu direito, né? Muitas vezes o serviço público tem que fornecer um direito para ela, mas muitas vezes as pessoas que lá estão são negadas de realizar um serviço de qualidade ou de fazer aquilo que é o direito da pessoa, que muitas vezes é negado, né? E a pessoa muitas vezes, por desconhecer o seu direito, infelizmente acaba ficando à mercê, né? Acaba ficando sem assim, aquilo que realmente precisa, sem aquilo que é seu direito. Porque quando uma pessoa geralmente com mais status, com mais dinheiro, ela acaba sabendo os seus direitos. Seja por meio do estudo, seja por meio de pessoas do convívio social dela. Então ela acaba tendo esse acesso mais fácil ao serviço público. Muitas vezes, se a gente refletir um pouquinho, talvez os que menos precisam, que mais têm acesso ao serviço público, né? Porque talvez a falta de informação tem facilitado para isso daí, né? Então eu peço aos senhores aí, como futuros policiais, né, que estarão na rua, procure ser promotores do direito público, né? Procure ajudar aquela pessoa realmente necessitada, aquela pessoa que tem pouca educação, conhecimento. Mostra a ela o seu direito, né? Faça a diferença na vida de alguém. Vamos lembrar, né? Nós estamos ali para trabalhar para o rico ou para o pobre, né? Ou para aquela pessoa que tem a empresa. Nós estamos para trabalhar para todos. Nós somos funcionário público, é isso que eu peço a todos vocês. No terceiro ponto, ainda no artigo 21, ele fala sobre o seguinte: a vontade do povo será a base da autoridade do governo. Essa vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade do voto. Pois bem, liberdade do voto, todos nós sabemos que temos, né? A liberdade, tudo bem que para mim é um voto de cabresto, porque a grande maioria da população vota sem conhecer a pessoa, acaba votando em troca de algum favor, algum benefício que ela vai ter, né? Então eu considero que é um voto de cabresto, né? Infelizmente é assim que acontece na nossa realidade. Só que, continuando aqui, né? A base da autoridade será a vontade do povo. Pô, mas olhem só, se é um povo que é corrupto, que coloca alguém lá que comprou seu voto, como é que a vontade do povo vai ser a base da autoridade? Na realidade, o que eu vejo aqui, que o povo ele é o reflexo da autoridade e vice-versa. Inclusive, se a gente observar em algumas leituras aí, eu até faço menção de um livro que eu li aí, A República do Platão, na qual ela falava que a sociedade é espelho do indivíduo e o indivíduo é o espelho da sociedade. Então muitas vezes as pessoas vão para o Facebook e ficam reclamando, porque aquele pilantra, porque aquele deputado fez isso, fez aquilo. Só que se a gente perguntar algo semelhante para aquela pessoa que criticou, muitas vezes ela vai dizer que em situação semelhante ela faria o mesmo. Ela não vai dizer essas palavras, mas se tu botar uma analogia, muitas vezes ela vai dizer, mas isso daqui, tem que ver, né? A minha família está envolvida. Isso daqui eu posso beneficiar, se eu não fizer, outro vai fazer. Pois é, então é nesse sentido que nós temos que refletir, né? Até que ponto realmente a vontade do povo ela é a base da autoridade, né? Porque para mim simplesmente esse é um reflexo, que a vontade do povo muitas vezes deveria ser a base da autoridade, né? Se o povo se reunisse e fosse para a rua. O problema é que a maioria a maioria das pessoas, né, não busca o bem comum. As pessoas são egoístas, né? Geralmente pensam no próprio umbigo e elas não vejam a necessidade. Que nem essa caso do coronavírus, a gente vê um monte de gente, eu estou trabalhando lá no Copom, na CRE, vê um monte de gente que liga para lá e ele só olha o lado dele, eu não quero ser contaminado. Então quer dizer que o meu patrão ele vai fechar a empresa, se ferre, não interessa quanto tempo vai ficar, se é 15 dias, se é 2 meses ou 3, não interessa. Mesmo o Estado dizendo que pode voltar algumas atividades, que nem o caso das indústrias, tomar cuidado, reduzir o quadro de funcionário, usar equipamento de proteção, tem muita gente que ainda liga para lá, supondo situação que tem de falha na empresa, para que não venha trabalhar. E muitos casos desses que eu posso relatar aos senhores, que eu acabei conversando com a pessoa, é que muitas vezes é um parente da pessoa, é um irmão, então ela não liga, né, para não ser identificada, mas ela perdeu, liga para lá, eu estou indo trabalhar, mas tu liga, diz que está lotado, diz que o pessoal não tem equipamento de proteção,
Então isso mostra o egoísmo do ser humano, né? Então, pô, como é que você quer a vontade do povo vai ser a base da autoridade? Nós precisamos melhorar muito como povo, né? Porque nós temos muito poder para influenciar as autoridades. O problema é que cada um pensa só no seu umbigo, né? E o pessoal acaba levando para o lado partidário, mas não deveria ser isso, né? Pessoal, continuando então, vamos para a nossa segunda pergunta ali, que ela traz o seguinte. Ela pede para te mencionar pelo menos um direito, só pedi um, poderia colocar mais, né? Um direito para cada Constituição brasileira, sem ser a nossa última, que é a Constituição Cidadã, né? Então, a Constituição de 1824, eu destaco para os senhores aí a questão da legalidade, questão de fazer as coisas dentro da lei, o direito à propriedade e a educação primária. Eu até destaquei 3 aqui na Constituição do Império, acho que é bem relevante lembrar isso, né? Inclusive a educação primária já na época do Império, que a educação primária seria ali do 1º ao 4º ano na época, né, que era a primeira a 4ª série, que vai até os 10 anos. 1891 é a abolição da pena de morte, né, e ampla defesa no processo. Acho bem interessante também essa ampla defesa, né, se a gente parar para pensar, 1891, né, assim nós estávamos entrando na República. 1934, a irretroatividade da lei penal. Ela não pode retroagir para prejudicar o réu, só para beneficiar. E também a permissão para prisão civil por dívidas. 1937, eu coloquei como destaque para a impossibilidade de pena perpétua, algo que seja ali cruel, que venha realmente denegrir a pessoa, né? Em 1946 eu coloquei ali como algo para ser destacado a proteção dos direitos trabalhistas e a proteção à família. Isso é bem válido, né? Direitos trabalhistas que estão, a maioria hoje vigora até hoje ainda. Tá? E a proteção à família. De 1967, o respeito à integridade física e moral do detento e presidiário, né? Uma época nós estávamos na ditadura, mas olhem só, né? Respeito à integridade. Olhem quando surgiu, né? No período da ditadura. Então é importante ressaltar os senhores, né? Pois bem, a nossa terceira pergunta fala: qual o processo para equivaler um tratado internacional sobre direitos humanos a uma emenda constitucional? Pois bem, os tratados internacionais sobre direitos humanos, eles precisam ser aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Só assim, né, que eles vão ter a mesma força de uma emenda constitucional e vão estar sendo equiparados à nossa Constituição, né, como a lei suprema, certo? E por fim, diferencia estado de defesa para estado de sítio. Então, de uma maneira resumida, né, que dá para escrever bastante coisa aqui, eu coloquei que estado de defesa, primeiro, ele é mais brando, enquanto que o estado de sítio ele é mais grave. O estado de defesa ele é decretado pelo presidente. Já o estado de sítio ele é solicitado pelo presidente, tá? E é solicitado quando? Diante da ineficácia do estado de defesa, que é o anterior, ou uma declaração de guerra, tá ok? E no estado de defesa é estabelecido um tempo de duração e as medidas a serem adotadas, que não são todas as medidas de direitos humanos que possam ser cortadas. Já no estado de sítio também vai ter um tempo limitado, geralmente de 30 dias, mas se for caso de guerra, daí não tem tempo limitado, e aqui pode ser suprimido todos os direitos, tá? Se for a necessidade real da nação, pode ser suprimido todos os direitos até estabelecer a ordem novamente. Então, para vocês verem, estado de defesa é um estado anterior ao estado de sítio. O estado de sítio seria ali o caos social terrível, né? Não tem mais volta, é a última instância, e ali tem que ser feito algo para resolver. Tá? Então é por isso que é cortado boa parte dos direitos ali, tá? Mas são algo importante que vale a pena destacar, que é o artigo 136 e 137 da Constituição de 1988. Tá ok, senhores? Então esse é um exercício que nós apresentamos, só para relembrar da nossa última aula. E eu vou fazer uma pausa aqui para depois a gente voltar no próximo vídeo, tá ok? Valeu!